Quando ela foi pega no flagra pelo coronel, não sabia se escondia o seu rosto em primeiro momento ou tentava acalmar o coronel, que ao perceber o que estava acontecendo ficou furioso. E se eu te dissesse que uma única noite de ambição pode destruir uma vida inteira? Que uma senhora de fazenda, acostumada a dar ordens, poderia cair tão baixo a ponto de perder absolutamente tudo: nome, família, fortuna e dignidade? Esta é a história real de Beatriz Alvarenga, a herdeira que ousou desafiar as regras da sociedade escravocrata brasileira, e pagou o preço mais alto que uma mulher poderia pagar no século XIX. Antes de começarmos essa história impactante e emocionante, me conta aqui nos comentários: de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que mexem com as emoções, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa. Vamos lá para a história da herdeira caída. A noite caía pesada sobre a fazenda Santa Clara quando Beatriz Alvarenga observava pela janela do casarão colonial. Seus dedos tamborilavam no parapeito de madeira nobre, enquanto seus olhos negros fixavam-se no galpão dos escravos. Havia algo diferente naquela tarde de março de 1854. Um homem acabará de chegar acorrentado, trazido do porto após ser arrematado por seu marido, o coronel Augusto Alvarenga. Ela vira apenas de relance, mas fora suficiente. Alto, ombros largos, músculos definidos pelo trabalho forçado, exatamente o que procurava. Beatriz carregava um segredo que corroía sua alma há 3 anos de casamento. Não conseguia dar ao coronel o herdeiro que ele tanto desejava. Mas não era infertilidade, era algo mais profundo, mais sombrio. Ela desprezava o marido, um homem baixo, fraco, que herdara tudo do sogro sem nunca ter trabalhado um dia sequer. Como poderia gerar um filho forte com aquele homem? A ideia germinara lentamente em sua mente perturbada. Se não podia escolher o marido, escolheria o pai de seu filho. O coronel Augusto dormia no quarto ao lado, roncando alto após mais uma noite de bebedeira. Beatriz sorriu friamente. Nos últimos meses, rejeitara suas investidas com desculpas variadas: dores de cabeça, cansaço, indisposição feminina. Ele reclamava, mas nunca suspeitava. Como poderia? Ela era a perfeita senhora da casa, filha única de fazendeiros ricos, criada para ser submissa e obediente. Ninguém imaginaria que por trás daqueles olhos doces havia uma mente calculista e cruel. Seu plano era simples, porém arriscado. Nos próximos dias, observaria o novo escravo, descobriria seu nome, seus hábitos. Então, quando chegasse o momento certo de seu ciclo, chamaria-o discretamente ao casarão sob algum pretexto: reparos urgentes, trabalho noturno, qualquer desculpa serviria. Uma única noite seria suficiente. Depois, voltaria ao leito conjugal, fingiria reconciliação com o marido, e em alguns meses anunciaria a gravidez triunfalmente. O filho seria dela, forte e belo, e ninguém jamais saberia a verdade. Mas Beatriz não contava com uma coisa: os muros têm ouvidos, e escravos falam. Já havia sussurros entre as mucamas sobre o jeito diferente como a sinhá olhava para o galpão. Maria, a escrava de confiança que a vestia todas as manhãs, percebera o brilho estranho naqueles olhos. E Maria, por sua vez, devia lealdade a alguém muito mais perigoso que a patroa, ao próprio coronel, que a mantinha como informante secreta sobre tudo o que acontecia no casarão. A lua cheia iluminava o pátio quando Beatriz finalmente se afastou da janela. Amanhã começaria a executar seu plano. Amanhã conheceria o escravo que mudaria seu destino para sempre. O que ela não sabia é que seu destino já estava selado, e que aquela decisão não lhe traria o filho forte que tanto desejava, mas sim a ruína completa de tudo o que possuía. O destino, afinal, cobra caro de quem brinca com fogo. Ao amanhecer, Beatriz desceu ao térreo do casarão com um objetivo claro. Vestia um traje simples, sem os adornos habituais, como se quisesse passar despercebida. Encontrou o feitor Joaquim no alpendre, fumando seu cachimbo matinal. O novo escravo, perguntou ela com falsa indiferença, como se chama? Preciso saber se serve para trabalhos na casa. Chama-se Tomás, sinhá, respondeu Joaquim, estreitando os olhos. Veio da Bahia. Forte como um touro, mas dizem que tem temperamento difícil. Foi vendido justamente por ter tentado fugir 3 vezes. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de uma excitação perversa. Um homem forte e rebelde.
Perfeito. Mais do que perfeito. Durante os dias seguintes, Beatriz observou Tomás trabalhando nos campos. Ele era diferente dos outros escravos, havia orgulho em seus olhos, uma dignidade que nem os açoites conseguiram quebrar completamente. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez, ela viu nele não submissão, mas algo próximo ao desprezo. Isso a intrigou ainda mais. Nunca um escravo ousara olhá-la daquela forma. Na quinta-feira, exatamente 10 dias após a chegada de Tomás, Beatriz pôs seu plano em ação. Esperou o coronel partir para a cidade vizinha, uma viagem que levaria o dia inteiro. Chamou Maria e disse friamente: traga o escravo novo ao casarão. Há trabalho urgente na biblioteca, estantes para consertar. Maria hesitou por um segundo, mas obedeceu. Beatriz não percebeu aquele segundo de hesitação que selaria seu destino. Quando Tomás entrou na biblioteca, Beatriz trancou a porta. Ele permaneceu de pé, tenso, com as mãos cerradas. Sabe por que está aqui? Ela perguntou, aproximando-se. Tomás não respondeu, mas seus olhos diziam tudo. Ele sabia exatamente o que ela queria, e aquilo o enojava. Não tem escolha, disse Beatriz, com uma frieza que escondia seu nervosismo. Sou sua dona. Se recusar, garanto que será vendido para as minas de ouro, onde viverá 6 meses no máximo. O que aconteceu naquela tarde na biblioteca foi uma mistura de coerção, violência silenciosa e a destruição de 2 almas, uma que já estava corrompida, outra que teve sua última centelha de humanidade roubada. Tomás obedeceu, mas seus olhos mantiveram aquele ódio ardente que Beatriz fingiu não ver. Quando terminou, ela disse: esquecerá que isto aconteceu. Entende? Nunca. Aconteceu. Ele assentiu em silêncio e saiu da biblioteca com passos pesados. Beatriz sentou-se na poltrona de couro, ofegante. Sentia-se poderosa, transgressora. Finalmente fizera algo que queria, quebrar as correntes de sua prisão dourada. Em seu ventre, imaginava, já crescia o filho forte que desejava. Lavou-se cuidadosamente, queimou as roupas que usará, e voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Maria, a escrava em quem confiara cegamente, corria naquele exato momento em direção à cidade, para encontrar o coronel antes que ele chegasse à fazenda vizinha. A traição seria recompensada com traição. E o preço seria impiedoso. 3 semanas se passaram desde aquela tarde na biblioteca. Beatriz flutuava numa nuvem de falsa segurança, convencida de que seu segredo estava protegido. Voltará ao leito conjugal com uma docilidade que surpreendeu o coronel Augusto, que atribuiu a mudança a um arrependimento tardio. Ele, simplório como sempre, aceitou a reconciliação sem questionar, aliviado por recuperar o que considerava seus direitos maritais. Mas Maria não esquecera. Desde aquela tarde fatídica, a escrava carregava um peso mortal no peito. Criada na fazenda desde menina, ela devia tudo ao coronel, fora ele quem a poupara de trabalhar nas lavouras, quem permitirá que se tornasse mucama da casa. E mais, Maria guardava um segredo próprio. Anos atrás, numa noite de solidão após a morte da primeira esposa, o coronel buscará consolo nos braços dela. Desse encontro nascerá um filho, criado entre os escravos, que o coronel reconhecia em segredo, mandando-lhe roupas melhores e comida extra. Maria não era apenas uma informante, era uma aliada, movida pelo amor impossível e pela esperança de um dia ver seu filho livre. O coronel Augusto, por sua vez, começara a notar mudanças sutis em Beatriz. A súbita docilidade, os olhares perdidos, a maneira como tocava a própria barriga quando julgava estar sozinha. Numa manhã de abril, ele convocou Maria ao seu escritório. Diga-me a verdade, ordenou, fechando a porta. O que está acontecendo com minha esposa? Maria tremeu. Contar ou não contar? A lealdade a seu filho pesou mais que qualquer medo. E ela falou. Contou tudo, à tarde na biblioteca, a porta trancada, Tomás saindo com aquele olhar de morte nos olhos. O sangue do coronel gelou. Por um momento, permaneceu imóvel, processando a traição. Depois, uma fúria fria tomou conta dele, não um furor explosivo e tolo, mas aquela raiva calculista dos homens acostumados ao poder absoluto. Tem certeza? Perguntou com voz mortal. Maria confirmou, lágrimas escorrendo. Vi com meus próprios olhos, Senhor. A sinhá mandou buscá-lo quando o Senhor partiu para a cidade. Augusto mandou Maria embora e sentou-se pesadamente.
Sua mente trabalhava febrilmente. Não podia simplesmente confrontar Beatriz. Precisava de provas, de flagrante, de algo indiscutível. Se a acusasse sem evidências concretas, ela poderia negar, chorar, alegar mentiras de escravos invejosos. Beatriz era filha de fazendeiros ricos e influentes. Uma acusação sem provas poderia voltar-se contra ele. Não, precisava ser mais esperto. Precisava pegá-la em flagrante delito, com testemunhas, de forma irrefutável. Durante os dias seguintes, o coronel montou sua armadilha com paciência de caçador. Fingiu planejar outra viagem, comentou casualmente durante o jantar que precisaria ir novamente à cidade vizinha, que ficaria fora o dia inteiro. Observou disfarçadamente a reação de Beatriz, e viu aquele brilho nos olhos dela, aquela agitação contida. Ela morderia a isca. E quando mordesse, ele estaria esperando. Beatriz, cega pela arrogância e pela sensação de impunidade, interpretou a notícia da viagem como uma oportunidade. Uma segunda vez não faria diferença, pensou. E se estivesse grávida da primeira vez, mais um encontro apenas consolidaria a farsa. Assim, naquela quinta-feira de maio, quando o coronel supostamente partiu ao amanhecer, ela esperou apenas 2 horas antes de mandar chamar Tomás novamente. Não sabia que o marido jamais deixará a fazenda, que ele esperava escondido no quarto adjacente à biblioteca, com 3 testemunhas de confiança, o padre local, o juiz da comarca e seu próprio advogado. A armadilha estava pronta para se fechar. A manhã estava abafada quando Beatriz trancou novamente a porta da biblioteca. Tomás entrou com o mesmo olhar de ódio contido, mas desta vez havia algo diferente, um pressentimento, talvez, ou o cansaço de um homem que já perderá tudo e não temia mais consequência alguma. Beatriz, no entanto, não notou. Estava concentrada demais em seu próprio desejo de controle, em sua fantasia de poder absoluto sobre vidas alheias. Mal começara a se aproximar de Tomás quando a porta explodiu numa pancada violenta. O coronel Augusto irrompeu na biblioteca seguido pelo padre Anselmo, pelo juiz Mendonça e pelo advogado Rodrigues. A cena ficou congelada por um segundo eterno. Beatriz empalideceu até os lábios ficarem brancos. Tomás permaneceu imóvel, quase aliviado, o segredo finalmente revelado, o fardo compartilhado. Testemunhas, gritou o coronel, apontando para Beatriz com o dedo trêmulo de raiva. Vocês viram? Ela mandou trancar a porta, está sozinha com o escravo, em trajes impróprios. De fato, Beatriz usava apenas uma camisola de dormir sob um robe fino. O padre desviou os olhos, constrangido. O juiz tomava notas mentalmente. O advogado observava tudo com frieza profissional. Beatriz tentou falar, mas as palavras embaralharam em sua garganta. Augusto, eu posso explicar, ele estava, havia reparos. Sua voz sumiu quando percebeu quão patética soava. O coronel deu um passo à frente, o rosto vermelho. Reparos? Reparos. Pensas que sou idiota? Maria me contou tudo. Tudo. A primeira vez, há 3 semanas, quando fui à cidade. Sua devassa. Sua traidora. O tapa veio rápido e violento, jogando Beatriz contra a estante. Livros caíram ao chão. O padre deu um passo à frente, mas o juiz o segurou. Ela cometeu adultério. Padre. Ele tem o direito. Beatriz tocou o rosto inchado, atordoada. Lágrimas finalmente começaram a brotar, mas não de arrependimento, de fúria por ter sido descoberta, de humilhação por estar ali, exposta diante de estranhos. Tomás! Gritou o coronel. O escravo encarou-o sem baixar os olhos. Você a tocou? Diga a verdade ou será morto agora mesmo. Houve um silêncio tenso. Tomás poderia mentir, negar, talvez salvar a própria vida. Mas algo nele quebrou naquele momento, um último ato de rebeldia, uma recusa em continuar sendo peça no tabuleiro de senhores brancos. Ela me ordenou, disse com voz firme. Ameaçou me vender para as minas se eu não obedecesse. Não havia escolha. O coronel ficou lívido. Virou-se para as testemunhas. Ouviram? Ela forçou o escravo. Cometeu não apenas adultério, mas sodomizou-se com um escravo, coisa pior que qualquer pecado. O padre finalmente se manifestou. Coronel, pela lei da igreja e dos homens, este casamento está nulo. A mulher que assim procede não merece o nome de esposa. Beatriz caiu de joelhos.
Não pela religião ou moral, mas porque finalmente compreenderá a dimensão do que perderá. Tudo. Absolutamente tudo. O casamento, a posição social, a fazenda que seria sua herança, o respeito da sociedade. Em 2 encontros proibidos, destruíram uma vida inteira de privilégios. Augusto, por favor, implorou, agarrando as botas do marido. Farei qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele chutou-a com nojo. Já fez demais. O coronel Augusto não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, trancou Beatriz em um dos quartos superiores do casarão, postando guardas na porta. Ela não seria presa publicamente, isso traria escândalo demais, mancharia também o nome dele. Não, o coronel tinha um plano mais calculado, mais cruel. Destruiria Beatriz legalmente, socialmente, financeiramente. E faria isso de forma tão completa que ela jamais se recuperaria. Nos dias seguintes, uma série de eventos se desenrolou com velocidade brutal. Primeiro, o coronel convocou os pais de Beatriz, os barões de Campos Verdes, à fazenda. A reunião no escritório foi tensa e humilhante. O barão, um homem orgulhoso de 80 anos, quase desmaiou ao ouvir as acusações. Sua filha, criada nos melhores colégios de freiras, havia se deitado com um escravo? Impossível. Mas o padre estava ali, assim como o juiz e o advogado. Todos testemunharam o flagrante. A baronesa chorou copiosamente, mas não de compaixão pela filha, chorou pela vergonha que cairia sobre a família. Como pôde? Repetia sem parar. Como pôde nos fazer isto? O barão, após recuperar-se do choque inicial, tomou uma decisão fria. Ela não é mais nossa filha. Deserdamos Beatriz completamente. Que não mencione mais nosso nome nem solicite nossa ajuda. Morreu para nós. Beatriz ouviu tudo de seu quarto-prisão, e aquelas palavras foram piores que qualquer chicote. O próximo passo foi a anulação do casamento. O coronel moveu rapidamente, usando todas as suas influências. A igreja, escandalizada pelo adultério com um escravo, crime considerado ainda mais grave que adultério comum, concedeu a anulação em tempo recorde. O casamento nunca existira, declarou o bispo. Beatriz voltava a ser legalmente solteira, mas numa condição pior que viúva. Era uma mulher marcada, desonrada, sem futuro matrimonial possível. Depois veio o inventário dos bens. Beatriz trouxera ao casamento o dote considerável deixado por sua avó materna: terras, escravos, joias, dinheiro. Mas o coronel, assessorado por seu advogado astuto, argumentou que o casamento anulado significava que o dote nunca fora oficialmente transferido. E mais, exigiu indenização pelos danos morais e prejuízos à honra causados por Beatriz. O juiz, amigo pessoal do coronel, concordou. Beatriz perdeu tudo, não apenas o que esperava herdar dele, mas o que trouxera de sua própria família. As joias que usará no dia do casamento, o enxoval bordado à mão durante meses, os vestidos de seda francesa, tudo foi confiscado. Restaram-lhe apenas as roupas mais simples no corpo e uma pequena bolsa com algumas moedas que o coronel, num gesto final de crueldade disfarçada de generosidade, permitiu que levasse. Para que não diga que a deixei morrer de fome, ele disse com sarcasmo. O golpe final veio quando o coronel anunciou a sentença. Beatriz seria expulsa da fazenda ao amanhecer do dia seguinte. Não para a casa dos pais, eles haviam deixado claro que suas portas estavam fechadas. Não para outra fazenda de conhecidos, todos já sabiam do escândalo e ninguém a receberia. Beatriz seria levada até a estação de trem mais próxima, dali partiria para a capital, e seu destino seria o que merecesse uma mulher caída de sua categoria. Talvez um convento aceitasse abrigá-la como penitente. Talvez não. O coronel não se importava. Para ele, Beatriz já estava morta. E para o mundo dela, ela realmente estava. O amanhecer chegou frio e nebuloso. Beatriz foi retirada do quarto por 2 capangas do coronel, que a escoltaram até uma carroça simples na entrada da fazenda. Não houve despedidas, não houve olhares de compaixão. As mucamas viraram o rosto. Os escravos do campo fingiam não ver. Apenas Maria observava da janela da cozinha, e em seus olhos havia não piedade, mas satisfação. A vingança estava completa. Durante a viagem até a estação ferroviária, que levou 3 horas por estradas de barro, Beatriz permaneceu em silêncio. Sua mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios: ódio pelo marido, raiva de si mesma, terror do futuro incerto.
Quando a carroça finalmente parou diante da pequena estação, o cocheiro simplesmente apontou para a plataforma. O trem para a capital passa ao meio-dia, disse sem olhá-la. Depois disso, não é mais problema nosso. Beatriz desceu com dificuldade, suas roupas simples contrastando violentamente com os vestidos elegantes que costumava usar. Algumas pessoas na estação a reconheceram. Era impossível não reconhecer a ex-esposa do coronel Alvarenga. Os sussurros começaram imediatamente. É ela! A que traiu o marido com um escravo. Que vergonha! Uma senhora idosa cuspiu no chão quando Beatriz passou. Um homem riu abertamente. Beatriz manteve a cabeça baixa e esperou o trem com o coração martelando. A viagem até a capital foi um calvário. No trem, ninguém quis sentar ao seu lado. Quando tentou comprar comida, o vendedor recusou-se a servi-la. Alguém já contará quem ela era. Beatriz passou fome durante as 12 horas de viagem, bebendo apenas água que carregava numa garrafa. Quando finalmente chegou à estação central da capital, era noite, e ela estava exausta, faminta e completamente perdida. A cidade grande era um labirinto aterrador para alguém que viverá toda a vida em fazendas isoladas. Beatriz perambulou pelas ruas iluminadas por lampiões, sem saber para onde ir. Tentou bater à porta de um convento, mas a Madre Superiora, ao ouvir seu nome e sua história, negou-lhe abrigo. Não aceitamos mulheres de vida dissoluta, disse com frieza cristã. Tentou uma pensão, mas o proprietário exigiu pagamento adiantado que ela não tinha. À meia-noite, Beatriz encontrava-se sentada numa praça escura, tremendo de frio e medo. Pela primeira vez em sua vida, compreendeu o que era estar verdadeiramente sozinha, sem dinheiro, sem nome, sem futuro. Uma mulher de meia idade aproximou-se dela, cabelos tingidos, maquiagem excessiva, vestido chamativo. Primeira noite nas ruas, querida? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Beatriz assentiu, lágrimas escorrendo. A mulher sentou-se ao seu lado. Chamava-se Rosa e, como Beatriz logo descobriria, era dona de uma casa de prostituição nas redondezas. Conheço sua história, disse Rosa calmamente. Todo mundo na cidade já sabe. A senhora da fazenda que se deitou com um escravo. Está nas bocas de todos. Beatriz encolheu-se. Rosa continuou, não vai conseguir trabalho honesto em lugar nenhum. Nenhuma família vai contratá-la como governanta, nenhuma loja vai aceitá-la como vendedora. Seu nome está marcado a ferro. Houve uma pausa. Então Rosa fez a proposta que Beatriz sabia que viria. Tenho uma casa. Meninas bonitas trabalham para mim. Ganham comida, cama, algum dinheiro. Não é vida fácil, mas é vida. Beatriz olhou para ela, horrorizada. Está me oferecendo? Rosa deu de ombros. Estou oferecendo sobrevivência. É isto ou morrer de fome nas ruas. Ou coisa pior, há homens por aí que fazem coisas terríveis com mulheres sem proteção. Beatriz ficou em silêncio, processando a queda vertiginosa de seu destino. De senhora de fazenda a prostituta em menos de uma semana. O preço de sua ambição e crueldade estava sendo cobrado, e o custo era sua própria humanidade. Beatriz aceitou a oferta de Rosa não porque quisesse, mas porque as alternativas eram a fome ou a morte. Na primeira noite na casa de Rosa, ela chorou até adormecer num quarto pequeno e abafado, dividido com outras duas mulheres. Elas olharam-na com mistura de curiosidade e desprezo. Era raro ver uma mulher de alta classe cair tão baixo tão rapidamente. Os primeiros dias foram de adaptação brutal. Rosa explicou as regras. Beatriz trabalharia recebendo clientes, entregaria 70% de seus ganhos à casa, e obedeceria sem questionar. Aqui não existe senhora, disse Rosa duramente. Existe apenas mulheres que vendem o que têm para sobreviver. E você, querida, acabou de entrar nesse mundo. Beatriz quis argumentar, mas não tinha para onde ir, não tinha escolhas. O primeiro cliente foi um comerciante gordo que fedia a suor e cachaça. Beatriz fechou os olhos e tentou desligar-se da realidade, mas foi impossível. Cada segundo era uma tortura, uma confirmação de sua queda. Quando terminou, ela vomitou no balde do quarto e chorou convulsivamente. As outras mulheres não demonstraram compaixão, cada uma tinha sua própria história de dor, e Beatriz não era especial. Semanas se transformaram em meses. Beatriz desenvolveu uma casca dura ao redor de seu coração,
um mecanismo de defesa contra a degradação diária. Bebia para esquecer, fumava ópio nas noites piores, entregava-se a um torpor que a protegia da consciência do que se tornará. Às vezes, clientes a reconheciam, homens que haviam frequentado festas na fazenda do coronel. Eles riam cruamente, comentavam sua queda, humilhavam-na propositalmente. Beatriz aguentava calada, porque precisava do dinheiro. Foi numa dessas noites que percebeu algo terrível. Seus seios estavam sensíveis, enjoos matinais a acordavam, sua menstruação atrasará 2 meses. Estava grávida. O filho que tanto desejara, o filho forte que planejara ter com Tomás, finalmente crescia em seu ventre. Mas agora, que diferença fazia? Ela não tinha nome, não tinha família, não tinha futuro. Uma criança nascida dela seria apenas mais uma boca para alimentar, mais um fardo. Beatriz procurou Rosa e contou-lhe sobre a gravidez. Rosa olhou-a longamente. Há uma parteira que pode resolver isso, disse sem rodeios. Custa caro, e é perigoso, mas você não quer ter uma criança aqui. Beatriz hesitou. Pela primeira vez desde a queda, sentiu algo além de desespero, sentiu um lampejo de proteção maternal. Aquele filho, fruto de violência e manipulação que ela infligira a Tomás, era talvez a única coisa pura que restava em sua vida corrompida. Não, disse Beatriz subitamente. Vou ter a criança. Rosa suspirou. Então prepare-se para o pior. Uma prostituta grávida trabalha menos, ganha menos, e quando a criança nascer, será ainda mais difícil. E que futuro terá essa criança? Crescer num bordel, vendo o que a mãe faz para sobreviver. As palavras eram cruéis, mas verdadeiras. Beatriz não respondeu. Simplesmente acariciou a barriga ainda discreta e fez uma promessa silenciosa. Aquela criança viveria, mesmo que ela tivesse que morrer para isso. Nos meses seguintes, Beatriz trabalhou tanto quanto seu corpo permitiu. Guardou cada moeda com avareza, planejando o parto e os primeiros meses do bebê. As outras mulheres começaram a tratá-la com menos hostilidade. Uma grávida no bordel era motivo de uma estranha solidariedade, um lembrete de que todas eram humanas, apesar de tudo. Quando finalmente chegou o momento do parto, numa noite fria de dezembro, Beatriz deu à luz um menino saudável, de olhos negros e choro forte. O filho de Tomás. O filho que custará tudo. Ao segurá-lo nos braços, ela chorou, mas desta vez não de desespero, e sim de um amor feroz e desesperado. Custasse o que custasse, aquele menino não cresceria ali. Ela encontraria um caminho, mesmo que fosse o último ato de sua vida destruída. O menino recebeu o nome de Gabriel, mensageiro de Deus, numa ironia amarga que só Beatriz compreendia. Durante 3 meses, ela o amamentou no quarto minúsculo do bordel, enquanto Rosa permitia que descansasse da profissão. Mas a generosidade tinha prazo. Em breve, Beatriz teria que voltar ao trabalho ou sair da casa. Com um bebê nos braços, ambas opções eram impossíveis. Foi então que recebeu uma visita inesperada. Um homem de batina, o padre Anselmo, o mesmo que testemunhara seu flagrante na fazenda meses atrás, apareceu na casa de Rosa. Ele viera com uma proposta que parecia ao mesmo tempo salvação e maldição. O coronel Augusto, ao saber da existência da criança, exigiu um exame da criança. Havia rumores na região de que o bebê poderia ter traços dele, o que complicaria a anulação do casamento. Beatriz tremeu. Ele quer tirar meu filho? O padre negou com a cabeça. Não. Mas quer garantias de que a criança não é dele. Se os traços forem inequivocamente do escravo, o caso está encerrado. Se houver dúvidas. Deixou a frase no ar, mas ambos sabiam o que significava. O coronel poderia reclamar a criança como herdeiro, arrancando Gabriel de seus braços. O exame aconteceu numa sala fria de hospital, com médicos e testemunhas. Gabriel, com apenas 3 meses, foi despido e examinado minuciosamente. Os médicos mediram seu crânio, observaram a textura do cabelo, a tonalidade da pele, o formato dos lábios. Beatriz assistiu àquela humilhação científica com o coração partido. Seu filho, tratado como espécime, como prova de crime. O veredito veio após uma hora angustiante. A criança apresenta características inequívocas de ascendência negra. Não há possibilidade de paternidade do coronel Alvarenga. O advogado do coronel pareceu satisfeito. O padre suspirou aliviado. Beatriz segurou Gabriel contra o peito, sem saber se rir ou chorar.
Seu filho estava seguro da ganância do ex-marido, mas condenado a carregar nas feições a história de sua origem. Antes de partir, o padre Anselmo aproximou-se dela. O coronel mandou isto, disse, entregando um envelope. Dentro havia uma quantia considerável em dinheiro, suficiente para viver modestamente por 2 anos, talvez 3. Um bilhete acompanhava, pelo filho que não é meu, e nunca será, para que não manche mais meu nome pedindo esmolas. Desapareça completamente. Era generosidade nascida do egoísmo, mas Beatriz aceitou. Não tinha orgulho mais. Com aquele dinheiro, Beatriz deixou a capital e mudou-se para uma vila distante no interior, onde ninguém conhecia seu nome ou história. Alugou uma casa humilde, apresentou-se como viúva, criou uma identidade falsa. Durante os anos seguintes, viveu na obscuridade, trabalhando como costureira, criando Gabriel com o amor feroz de quem não tem mais nada no mundo além daquele filho. Gabriel cresceu forte e inteligente, exatamente como ela imaginara. Mas Beatriz nunca lhe contou a verdade sobre suas origens, nem sobre o pai, nem sobre a mãe que ela fora. Inventou uma história romântica de um casamento feliz interrompido pela morte prematura do marido. Gabriel acreditou, porque crianças acreditam no que as mães dizem. Anos se passaram. Gabriel completou 10 anos, depois 15. Beatriz envelheceu prematuramente, os cabelos embranqueceram cedo, o corpo curvou-se sob o peso de segredos e arrependimentos. Ela trabalhava de sol a sol para dar ao filho educação básica, comida na mesa, um futuro melhor que o dela. Nunca mais soube do coronel Augusto, nem de seus pais, nem de qualquer pessoa de sua vida anterior. Aquele mundo morrera completamente. Numa tarde de verão, quando Gabriel tinha 17 anos, chegou à vila um homem idoso, curvado, pedindo esmolas. Beatriz o reconheceu imediatamente, mesmo décadas depois, Tomás. Ele envelhecera terrivelmente, liberto pela lei do ventre livre mas sem ter para onde ir, perambulando pelo país. Seus olhos se encontraram, e neles havia reconhecimento mútuo e uma dor compartilhada que nenhuma palavra poderia expressar. Beatriz levou-o para casa, deu-lhe comida e água. Gabriel, curioso, perguntou quem era aquele homem. Um velho conhecido, disse Beatriz simplesmente. Tomás olhou para o menino, seu filho, embora não pudesse reconhecê-lo como tal, e viu nele sua própria juventude, sua própria força perdida. Você tem um bom filho, senhora, disse ele em voz baixa. Beatriz assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. Naquela noite, após Gabriel dormir, Beatriz e Tomás conversaram pela primeira vez como seres humanos, não como senhora e escravo. Ela pediu perdão pelo que fizera, pela violência que cometera contra ele. Tomás ficou em silêncio por longo tempo antes de responder, eu a perdoo. Mas isso não apaga o que aconteceu. Nem traz de volta o que perdi. Beatriz concordou. Perdão não era redenção. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Tomás partiu ao amanhecer, recusando o dinheiro que Beatriz tentou dar-lhe. Guarde para o menino, disse. Ele merece um futuro melhor que o nosso. E desapareceu pela estrada empoeirada, uma sombra do passado retornando ao esquecimento. Beatriz nunca mais o viu. Gabriel eventualmente deixou a vila, buscando oportunidades na cidade grande. Tornará-se um homem bom, honesto, trabalhador, tudo que Beatriz não conseguirá ser. Ela viveu seus últimos anos sozinha na casa humilde, sustentada pelas moedas que o filho mandava mensalmente. Morreu aos 53 anos, aparentando 70, levando para o túmulo os segredos de sua vida destruída. No funeral simples, apenas Gabriel e alguns vizinhos estavam presentes. O padre local, que não conhecia sua história, falou sobre uma vida de sacrifício maternal, de uma viúva dedicada que criará um filho exemplar sozinha. Gabriel chorou sinceramente, amando a mãe que conhecera, a costureira humilde e dedicada, sem jamais saber da senhora de fazenda cruel e ambiciosa que ela fora. A história de Beatriz Alvarenga terminou assim, não com redenção gloriosa, não com reconciliação familiar, não com justiça poética. Terminou na obscuridade, no anonimato, numa vida inteira paga pelo preço de uma ambição cega e uma crueldade calculada. O filho que ela tanto planejara ter, forte, saudável, inteligente, cresceu sem conhecer as correntes de violência e dor que marcaram seu nascimento. E talvez seja melhor assim. Alguns segredos devem morrer com quem os carrega. Algumas histórias não merecem ser contadas às próximas gerações.
O passado de Beatriz foi enterrado com ela naquele cemitério de Vila Esquecida, e Gabriel seguiu sua vida acreditando ser filho do amor, não da coerção e da traição. O coronel Augusto, por sua vez, casou-se novamente anos depois com uma jovem submissa que lhe deu 3 filhos legítimos. Morreu velho e respeitado, cercado de netos, sem nunca mencionar o nome de Beatriz novamente. Para ele, aquele episódio fora apenas um erro corrigido, uma mancha removida. Para Beatriz, fora o fim de tudo. E Tomás? Ninguém sabe ao certo. Talvez tenha morrido nas estradas, mais um liberto sem destino num país que libertara corpos mas não almas. Talvez tenha encontrado alguma paz antes do fim. Ou talvez tenha carregado até o último suspiro a lembrança daquela tarde na biblioteca, quando teve roubada não apenas sua liberdade, que já não tinha, mas sua dignidade humana. 3 vidas destruídas por uma ambição. Um filho nascido do mais escuro tipo de violência, que cresceu na luz da ignorância. Uma sociedade que permitia tais horrores, que punia a mulher mas esquecia o sistema que tornará tudo possível. Esta é a história de Beatriz Alvarenga, a herdeira que perdeu tudo, e do preço que pagou por brincar de deusa num mundo de escravos e senhores. Um conto de crueldade, queda e uma redenção que nunca chegou completamente, porque algumas quedas são profundas demais, e algumas culpas pesadas demais para serem lavadas, mesmo com uma vida inteira de expiação silenciosa.